Hoje lemos um dos capítulos do livro da Cruz do Rei, e a cada dia que nós lemos esses capítulos nós somos moídos em nossos paradigmas, em nossas convicções, e cada vez mais somos surpreendidos como Jesus é maravilhoso. É por isso que a gente não se cansa de falar de Jesus, por isso que quando a gente sempre pensa em um assunto, a gente sempre pensa na centralidade de Jesus. Por isso que a gente sempre bate sobre essa questão de você viver evangelho, não viver religião, né? Religião sempre baseia você em culpa, e quando você funciona com culpa, você quer provar algo para alguém, e quando você quer provar algo para alguém, você vai colocar talvez esse alguém ou alguma situação no lugar de Jesus, né? E aí a coisa não vai dar certo, né? Porque você e eu fomos criados para sermos conformes à imagem do primogênito, do Filho, Romanos 8:29. E se eu coloco outra coisa no lugar dele, pode funcionar durante um tempo, mas depois de um tempo a coisa vai degringolar. E nesse capítulo pode falar um pouquinho no capítulo de hoje? Claro. Então tá. No capítulo de hoje nós vimos aquela passagem em que Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões ali do pátio dos gentios, e ele começa a discorrer sobre esse assunto, né? Em que Jesus restaurando a função original do templo e trazendo a realidade de que o acesso a Deus, o acesso a uma vida de comunhão com Deus estava atingindo a todas as pessoas, estava acessível não somente aos judeus, mas a todas as pessoas. E ele remete isso lá para a época do Jardim do Éden, quando havia a perfeita comunhão com Deus, mas os homens escolheram, Adão e Eva escolheram viver a vida sem Deus, colocar outra coisa no lugar, outro paraíso, procurar outro paraíso. E quando nós buscamos outro paraíso sem a presença de Deus, sem a centralidade de Deus, aí nós colocamos sobre a nossa família, sobre os nossos projetos, sobre os nossos relacionamentos, e isso vai causar exatamente essa situação que nós estamos vivendo hoje. As doenças mentais, as doenças decorrentes de um padrão de desequilíbrio são a predominante nesse, que nós podemos dizer assim, mal do século, né? No século XX houve toda a evolução da medicina em relação às doenças infecciosas, houve a evolução em questão de diagnósticos, houve evolução em questão de tratamento de várias patologias. Isso, sem dúvida, foi um avanço, né? A própria questão de doenças infecto-contagiosas com vacinas. Então, houve vários avanços. Mas, ao mesmo tempo, houve a criação da psiquiatria como medicamentosa, e um paradoxo acontece. Quanto mais as pessoas têm acesso a medicamentos, e cada vez medicamentos mais novos e talvez mais potentes, ou às vezes mais específicos, mais as pessoas estão ficando enfermas. Você já percebeu isso? Né? É comum chegar ali no meu consultório pessoas que começaram com um tipo de medicamento e hoje já estão ali tomando mais ou menos 7 ou 8 tipos de medicamentos. Então essa é uma realidade que nós estamos a cada dia enfrentando, e é uma realidade triste, porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas, cada vez mais as pessoas estão envelhecendo menos, né, por fora. Então você hoje tem vários recursos para envelhecer, cirurgia plástica, botox, você faz harmonização facial, você faz isso, faz aquilo, né? Você tem ali vários tratamentos, peelings, você faz ali a intradermoterapia, meu Deus, carboxiterapia, faz vários tratamentos. Mas o que nós temos observado é que, ok, as pessoas podem não envelhecer por fora, mas por dentro o que está acontecendo é um processo de inflamação, o que nós chamamos de inflammation, decorrente do nosso estilo de vida ocidental, um estilo de vida que premia basicamente a meritocracia, e isso faz com que as exigências sejam muito altas, né? Sempre visando a questão, se eu faço eu mereço, né? Ok, é um pensamento que nos leva avante, sim, mas quando nós colocamos isso como nosso objetivo de vida, isso traz um processo de tanto de desgaste do seu organismo. Imagina que é como se fosse um carro, e a faixa ótima para você andar em rotações seria ali de 2.000 a 3.000 rotações por minuto, e você está sempre andando em pelo menos 7.000 rotações por minuto, sempre lá no vermelho nas rotações.
o que vai acontecer? Um desgaste precoce, um desgaste prematuro. E é claro que esse carro rapidinho vai trazer problemas, vai fundir, né? E quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que cada vez mais as exigências acontecem. O que nós temos observado, por exemplo, nesses dias da pandemia? Os professores mesmo, eles estão tendo que fazer todo o processo de aulas online. Imagina que você não é acostumado com o computador, com essas tecnologias em que você tem que fazer ali transmissões ao vivo, né? Imagina você tendo que fazer isso. Então, olha como mudança, hoje... né? De rotina radical. Tem um livro, o título é da década de 70, o nome era Longe é um Lugar que Não Existe. E realmente essa realidade é mais presente hoje do que nunca, né? Longe é um lugar que não existe. Os professores mesmos estão ali em período de quarentena, mas essa quarentena piorou muito a situação dos professores. Eu creio que muitos dos professores que nos assistem e nos acompanham devem estar passando por quadros já de burnout, porque além de você ter o estresse de estar, vamos dizer assim, confinado, né? Você soma isso o medo de uma doença, o medo de algum parente ser acometido pela questão do Covid, né? Então, o mundo sempre trabalha com o padrão de medo, né? A gente só vai trocando os nossos medos. Aí soma isso uma carga extra do seu trabalho. Tipo assim, aquela questão, puxa, eu não vou ao trabalho, mas o trabalho veio até mim e veio de uma forma que me exige muito mais, né? Aí você tem os afazeres de casa, tem os seus compromissos com o seu cônjuge, com os seus filhos. Então imagina como está hoje para ali os profissionais da educação, né? Então, só para vocês, só citando uma profissão específica para vocês entenderem como isso é, né? Bom, mas hoje nós estamos falando ainda sobre burnout. E ontem nós falamos um pouquinho sobre viver o presente, né? Isso. Parar de viver tanto o passado, ficar planejando tanto o futuro, porque nós acabamos esquecendo de viver o presente. Esses dias a Isabela chegou, né, de viagem, ela falou: mãe, eu comprei um livro ali no aeroporto, porque eu tinha que ficar muitas horas esperando, e eu queria que você lesse. Aí ela correu até o carro, eu e o Aldo estávamos saindo para o consultório, e ela falou: eu gostaria de ler um trechinho desse livro, e depois vocês leem o restante. E foi muito bacana que esse livro ele trazia uma reflexão, na verdade uma crônica. Só um detalhe, a Isabela, nós estávamos saindo, a gente parou, nós dois sentados no banco, a Isabela ficou na porta, sentada na porta, lendo, tá? Isso. Aí a gente falou: opa, vamos aproveitar esse momento, vamos fazer com que esse momento seja um momento eterno. Então, na verdade a gente estava de saída para o consultório, mas tem momentos que você precisa parar tudo e viver o presente, porque você não sabe o que vai acontecer depois, né? Então aquele momento é único. E ela sentadinha ali na porta do carro, com a porta aberta ainda na garagem aqui de casa, ela tinha vindo almoçar conosco, e aí ela trouxe essa reflexão que o autor falou, começou a pensar: o que eu vou fazer daqui 20 anos? Como que estará? Os meus filhos estarão adultos, talvez já casados, talvez já com filhos, talvez eu vou ser avô. E ele começou a pensar sobre isso. Só que dali a pouco veio um outro pensamento que caiu, e ele disse que ele gelou assim de cima embaixo, porque ele pensou: onde estarão os meus pais daqui 20 anos? Porque os pais deles estavam na época com 80 anos. E a gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem chegar aos 100 anos. E aí ele conta, e naquela hora gelou, porque aí ele teria que conviver com algumas coisas que ele não convivia agora. Então ele começou a projetar para daqui 20 anos, só que ele começou a olhar também outras coisas que daqui 20 anos não estariam mais da mesma forma. Ele não teria mais o celular dos pais na sua agenda telefônica, talvez a casa que os pais dele moravam estariam sendo habitadas por outras pessoas. Então ele começou a pensar nisso. Isso traz uma reflexão. E ele fala uma frase que eu achei bem interessante, que ele diz assim: é muito fácil o filho sair de casa, mas é muito difícil quando os pais saem do mundo. E ontem a gente tem um grupo dos meus irmãos, né? Nós somos em 5, e eu mandei para eles esse texto. E eu creio assim que foi um tempo assim especial que eu pude ter com os meus irmãos. Então, quer dizer, algo que você testemunha que foi bom para a sua vida, você fala para o outro, e aquilo vai dando frutos, frutos, frutos. Eu quis compartilhar essa parte com você
Porque às vezes nós queremos tanto algo, almejamos tanto algo, queremos tanto, né? Às vezes a gente quer fazer 18 anos para tirar carta, quer casar, depois quer ter filhos, a gente sempre fica pensando no futuro e não percebe que o presente é único. Então aquele momento que nós tivemos com a Isabela ali foi único, e ela lê muito bem, ela leu com toda a emoção que o texto permitia ali. Mas o que eu quero dizer para você é algo a respeito de prestar atenção neste momento como uma prevenção para você não entrar nesse quadro, nessa síndrome, né, desse estresse causado pelo trabalho. E nesse livro também, em outro momento, ele diz assim que... Tá, eu vou passar para você já. Em outro momento, a pessoa esse autor desse livro, que eu também nem sei se é cristão ou não, e ele diz assim que na época, quando ele era criança, quando acabavam as luzes, no meu tempo acabava a luz, muitas vezes, né, Audrey? Não sei no seu tempo, mas como a gente já viveu bastante, a gente morava numa cidade pequena, então muitas vezes apagava a luz. E quando ele foi falando, eu fui lembrando da minha infância. O que acontecia na minha casa quando apagava a luz? Apagavam as luzes, nós corríamos para quem? Para perto do pai e da mãe. A gente queria estar perto, não tinha nada que nos distraísse, porque não tinha nada ao nosso redor, a gente não podia ver nada, né? A gente até sabia exatamente onde estavam os móveis, porque a gente saía ali tateando os móveis ali para se locomover. E naquele momento de escuridão, a gente conseguia ver uma luz muito grande no nosso pai e na nossa mãe. Porque ali era um momento de amor, de você se sentir amado e cuidado. Porque muitas vezes, quando está escuro, a gente sente medo, a gente não sabe o que vai acontecer, talvez uma tempestade caindo lá fora, uma chuva. Mas eu me lembro que a gente ficava tudo em volta ali, ou da mãe ou do pai, e ali acontecia algo extraordinário. Os nossos pais, com toda a sabedoria que eles têm, eles começavam a contar histórias pra gente. E a gente ficava ali envolvida naquelas histórias, mergulhando naquele momento, sem distrações, né? Hoje em dia, talvez se acabar a luz, você tem o seu celular aí que você ligue, tem uma luzinha, mas naquela época não. Não tinham distrações. Nós mergulhávamos mesmo uns nos outros, ali contando história, lembrando de fatos antigos, lembrando de situações que nós vivemos, né? Um falando do outro, como um foi corajoso em determinado momento, uma estripulia de um outro, e ali às vezes até nós ficávamos muito próximos e muito perto, porque a escuridão ela traz um pouco de medo, então nós nos aproximávamos, às vezes nós nos dávamos as mãos, né? Nós ficávamos ali em círculo ou na cama de um só, mas todos juntinhos. E eu quero dizer isso para você nessa manhã como algo para você meditar sobre o seu trabalho. Muitas vezes alguém do seu trabalho pode estar passando por uma escuridão, pode estar passando por essa síndrome, porque essa síndrome é uma exaustão profunda, um cansaço profundo, um desânimo profundo, uma ausência de luz ali no seu dia a dia, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. E estar perto dessas pessoas é fundamental para o tratamento. Porque nesse momento nós precisamos emprestar os nossos ouvidos para ouvir, né? Quando nós estávamos naquela escuridão, nós ouvíamos o que o nosso pai contava para gente. Aquela história, isso nos acalmava, aquietava o nosso coração. Estava caindo uma maior tempestade lá fora. As luzes tinham se apagado, a gente nem sabia o que tinha acontecido, nem sabia qual horário que ia voltar aquela luz. Muitas vezes nós estamos enfrentando situações difíceis no nosso trabalho. É como se fosse uma tempestade que estivesse caindo lá fora e o nosso mundo ficou realmente no escuro. Mas como é importante quando nós nos aproximamos de alguém, quando alguém segura na nossa mão, quando alguém pode estar ali conosco, compartilhando aquele momento, dividindo esse tempo, né, um com o outro, porque eu acho assim tão significativo quando talvez você não tenha nada para dizer para o outro, mas você pode emprestar a sua companhia, o seu silêncio. É tão difícil, e quando eu estava meditando na minha infância, naquele tempo, nós ficávamos em silêncio, e o silêncio não nos amedrontava, porque a gente sentia o colo do outro, o abraço do pai e da mãe, a gente às vezes sentia até a batida do coração. Eu lembro que eu gostava muito de debruçar a minha cabeça ali no peito da minha mãe e escutar as batidas do coração dela.
Isso era tão importante. Muitas vezes eu falava, ai mãe, que vontade de voltar na sua barriga. Quantas vezes eu falei isso para minha mãe? Porque lá era um lugar quentinho, um lugar protegido, um lugar que nós éramos cuidados, um lugar que nós não enfrentávamos. Estava acontecendo um turbilhão aqui, né? Quem é gestante sabe o que eu estou falando. A gestante, ela fica com o seu emocional. E imagina o emocional de uma gestante trabalhando sobre uma situação de pressão total ali. Então, se há alguma gestante no seu local de trabalho, que você possa ter a sensibilidade de saber que ela está passando por um turbilhão ali, né, Audrey? Nos seus hormônios, então ela está mais sensível, ela está mais emotiva. E às vezes uma palavra que você manifesta ali sobre ela, ou talvez até um cuidado, uma correção com o funcionário, né, que talvez esteja gestante ali, e você fala de uma forma que você teria tantas outras formas de falar, de rever aquele quadro, de mudar, né, a história daquele trabalho que ele está fazendo ali. Então, o que nós queremos encorajar você nessa manhã é fazer a sua parte, talvez como cooperador daquelas pessoas que estão enfrentando isso. E se você for essa pessoa que está enfrentando, saiba que você não precisa passar por essa escuridão sozinha. Você pode pedir ajuda, né? Porque pedir ajuda não significa que nós fracassamos, apenas que nós não estamos sozinhos, que nós compreendemos que nós temos alguém para estar ali conosco. Então é muito importante ter essa comunicação. E nós, que talvez estejamos ali ao lado de pessoas que estão passando por essa situação, guardar todo o julgamento, porque muitas vezes nós ouvimos, né, muitas pessoas nos procuram com essa síndrome e falam assim, eu não quero compartilhar com as pessoas porque há um julgamento, não, isso aí é preguiça, né, você não quer trabalhar, você quer ficar em casa, então as pessoas julgam. Então tirar o julgamento e trocar o julgamento por compaixão, estar juntos. E a palavra, né, que o Senhor nos deu essa manhã, ela está lá em 1 João 4:8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, nós não sentimos vontade de amar ou sentir compaixão de alguém. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós permitimos que Deus nos encha do seu amor, porque o nosso amor é limitado, ele é finito, ele é muitas vezes na base do toma lá, dá cá, mas quando nós olhamos para Deus, o amor de Deus, ele é ágape, um amor sem condição, um amor incondicional. Então nós podemos nos encher deste amor para transbordar na vida do outro. E como nós podemos fazer isso de uma forma prática? Hoje, o Audrey me ajudou aqui a preparar algumas coisas, porque a gente quer falar de uma forma prática. Como você pode fazer isso com as pessoas que estão à sua volta e como você, como empreendedor, pode fazer isso com o seu funcionário. Porque aqui há uma via de mão dupla, né? Eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do ambiente onde eu estou, levar essa luz que nós vimos ali. Quando nós, fazendo esse paralelo, né, com a nossa infância, a gente sempre acendia uma luzinha ali, né? Uma vela. Você pode acender essa luz num ambiente que talvez não tenha uma pessoa, mas seja um ambiente tão carregado de várias pessoas, né? O Audrey tem tantas pessoas que passam por essa situação e eu acho tão bonito porque há uma forma de você se posicionar diante disso, mas também há uma forma de você perceber que talvez você esteja cobrando demais a sua equipe, os seus funcionários, e você também tem que se posicionar, porque amanhã nós vamos falar um pouquinho das consequências disso, né? Se você é um empreendedor e você está colocando um fardo muito grande, metas muito altas para os seus funcionários, isso pode acarretar em problemas para você no futuro. Então nós queremos trabalhar aqui durante esses dias com a prevenção. Então como a gente pode fazer isso na prática? Isso aí. Tudo que você falou reflete bem no aspecto de compartilhar. Né? E é por causa disso que nós estamos falando sobre a questão de compartilhar. E o que nós vamos compartilhar hoje, doutor Alvin? Lanchinhos. Nosso lanchinho. A gente sabe que durante o tempo de trabalho, às vezes nas 8 horas de trabalho ali, a gente tem que fazer pausas, né? A pausa é super importante. Quando eu falei da atividade física, eu falei que nós precisamos nos levantar para correr ali, né? Ou a gente vai até um cafezinho, a gente precisa levantar do local onde está, se você trabalha muito tempo no computador, você precisa fazer essas pequenas pausas
se levantando e se exercitando. Mas existe uma pausa, que é uma pausa para você se alimentar, né? Pode ser no meio da manhã, no meio da tarde. Então, o que a gente trouxe como sugestão? Você compartilhar o seu lanchinho. Nós vamos falar quais são os lanchinhos saudáveis que talvez você possa compartilhar com as pessoas. Ontem nós falamos, né, doutor? O que nós falamos ontem? Um aqui que já está aqui, que o doutor Alder falou ontem. Isso, a porção de um mix de castanhas, nozes e amêndoas, né? E o amendoim que você pode colocar junto. Isso. Aqui está o mix de você castanha. Você reduz em média, segundo um estudo de Harvard, você reduz em média 28% da chance de qualquer doença crônica, né? Aquele é o Pedro, nosso filho, que está passando aí. Aqui tem um amendoim, né? Que o Audrey falou. Então você pode compartilhar, né? Você pode levar a sua porçãozinha. Nós vimos que algumas gramas, né, que já são suficientes, mas você pode compartilhar. E o amendoim é uma forma assim tranquila que você pode compartilhar. Outra coisa que nós já falamos ali e pode fazer parte do nosso dia a dia e é algo assim bem bacana que você pode levar e compartilhar. Nós já falamos muito dela, que é uma maçã por dia mantém você longe do seu médico, né? Isso. O que você pode falar aí, doutor Aldo, sobre a maçã? A maçã é uma grande fonte de antioxidantes, né? Então, com isso, você, além de ter enzimas digestivas, além de ser uma ótima fonte de fibras também, com isso você tem uma... A gente sempre fala, né, que a fruta é o doce perfeito, né? Então, a maçã é um desses doces perfeitos que Deus nos cria, que nos presenteia, né? Então, assim, você consumir uma maçã por dia é um ditado em inglês que diz assim, se você come uma maçã por dia, você mantém seu médico longe de você, né? O que não acontece com a Cristiana. E uma maçã, ela te dá muita saciedade, não é? Então você pode compartilhar ela no seu local de trabalho aí, não só dividir no meio, se for 2 pessoas, mas você pode compartilhar várias fatias aí com muitas pessoas aí no seu trabalho. A propósito, quando a gente fala, as pessoas hoje estão muito focadas em calorias, né? Então eu vou fazer uma dieta, sei lá, de 1.500 calorias. Não, pense assim, antes de você pensar na quantidade de calorias, pense na qualidade das calorias. Uma maçã, em média, tem 90 calorias. Um brigadeiro tem 90 calorias. Só que você você come uma maçã por dia. Você não vai comer só um brigadeiro. Você vai comer quase a forma inteira de brigadeiro, né? E olha a qualidade das calorias. Então, isso que é importante. Você não vai conseguir dividir com muitas pessoas, né? Mas uma maçã você consegue dividir com algumas pessoas aí. Então, uma maçã é um lanchinho bem bacana. Outra coisa que nós colocamos como sugestões, né? Aqui, algumas sugestões para vocês, é a fruta da estação. Porque a fruta da estação é mais barata e você consegue aí ter os benefícios naquela época do ano, daquelas vitaminas. Isso. Eu não sei qual é o nome que vocês falam aí, mas lá no Paraná nós conhecemos como mexerica. O pessoal tem maricota, bergamota, pocã, depende da região que você está, né? Mas são todos esses nomes aí. Então, quando é a fruta da estação, às vezes é mais barato, você consegue levar até uma fruta para alguém, né? Então, é muito importante você identificar uma pessoa que está passando por esse quadro. Talvez ela está se sentindo muito cansada, exausta, porque ela está se submetendo a uma carga muito grande de trabalho, mas ela também está se sentindo que ela não está sendo reconhecida naquilo. E esse momento é um momento de proximidade com a outra pessoa. Então, talvez fardinho de mexerica ali que você compra às vezes no semáforo, aqui em Belo Horizonte tem muita gente que vende, né, na época dessas frutas da estação, você pode compartilhar ali com a pessoa que está ao seu lado. E tem tantas outras opções, né, que a gente poderia dar para vocês aqui. Uma laranja, né, uma laranja também você pode dividir meio a meio aí você vai ver que aquela caloria que você acha que está em excesso, você pode compartilhar. Ao invés de você comer a fruta inteira, você pode compartilhar aí com a pessoa que está ao seu lado. O interessante das frutas é você consumi-las assim, in natura, né? Sem processamento. Em vez de você consumir o suco, consuma a fruta inteira, né? Com casca e tudo. Porque aí você vai trazer para o seu organismo o benefício mesmo de ter enzimas, de ter antioxidantes, de ter fitonutrientes e ter a frutose na quantidade correta. O seu organismo absorve o que precisa e o que não precisa ele manda embora. Outra fruta excelente, né, que nós poderíamos falar é a
banana, e você pode compartilhar também uma banana com alguém, você come, porque ela te dá muita saciedade. Essas frutas que nós estamos falando dá bastante saciedade, né? Isso. A maçã, a banana tem bastante fibra. E a mexerica, por causa do bagaço, ela também te dá saciedade, né? Tem bastante fibra, vai fazer teu intestino funcionar direitinho. Você vai dar uma banana para as pessoas, mas no bom sentido, né? Parar de dar outro tipo de banana, né? Deixar a pessoa falando sozinha. E vamos fazer isso aí. Aí as pessoas nos perguntam, mas eu tenho muita dificuldade de fruta, eu não gosto muito de comer frutas, né? Então, eu gosto muito de doce. Então, se você está fazendo esse processo de tirar o doce da sua vida, você pode passar por um processo. Você ainda não consegue comer a fruta e sentir o doce dela, você pode levar frutas secas que também te dão saciedade. Isso. E nesse processo de você retirar o açúcar de muitos alimentos que são doces mesmo, né? As pessoas às vezes têm costume de levar, várias pessoas já testemunharam pra gente que levavam aqueles fardinhos de doce, né? Comprava aquele doce no mercado, aquelas fardinhos. Então, realmente, a concentração de açúcar é muito alta, né? Sim. Então, você pode trocar, se você não quer começar logo de cara com as frutas. Aqui tem ameixa e uva passas. Outra forma também que nós falamos ontem é o chocolate, né, doutor Alvin? Um pedacinho só, não precisa ser muito não, né? Caixinha inteira de chocolate. E a gente já falou também sobre o chocolate, qual o chocolate que seria bacana ser consumido, né? Pessoal, sempre lembrando, o que tem um efeito nutricional para o seu organismo, benéfico para o seu organismo, do chocolate é o cacau, tá? Então, se você consome um chocolate que você nem sabe quanto de cacau tem, provavelmente ele tem muito pouco cacau. Por exemplo, o chocolate branco, ele não tem cacau, ele só tem a manteiga do cacau. É importante, então, que você consuma, o ideal, chocolate com cacau acima de 70%, tá? Aí você faz com que o seu organismo, além de ter um benefício em antioxidantes, flavonoides, né, substâncias que protegem o seu organismo daquela inflamação crônica, ele ainda melhora muito a produção de dopamina. Então, uma das coisas que, a propósito, vou te dar uma dica muito legal. Sabe o que você pode fazer com esse chocolate? Um tabletinho desse, você pode quebrar e colocar embaixo da língua, tá? Você vai ver que, imagina assim que sua energia está baixando demais, né? Então faz isso, quebra esse chocolatezinho, coloca um tabletinho, um pouquinho, debaixo da língua e vai deixando ele dissolver, tá? Você vai ver que rapidamente seu organismo começa a melhorar seus níveis de energia, tá? Uma dica simples e uma dica que vai te ajudar bastante, né? Essa dica, um dia eu estava conversando com o pastor Lucinho e ele falou assim, doutor, como que eu posso fazer? O meu ritmo está muito intenso, o que eu posso fazer? Me ajuda, tal. Aí eu dei essa dica e depois perguntei para ele, daí, como foi? Ele falou assim, meu Deus, realmente funciona muito bem, eu fico com um nível de energia muito alto, né? Então, uma dica legal para você fazer aí, tá? E quando você para de consumir tanta quantidade grande de açúcar, você vai ver que você vai diminuir a quantidade do alimento que você está ingerindo, né? Sim. Quanto mais açúcar, parece que você tem mais necessidade de consumir. Então, antes de você consumir uma caixa inteira de chocolate, quando você pega apenas um tabletinho, né, um quadradinho aí desse chocolate que tem maior quantidade de cacau, você diminui a quantidade que você ingere. E aí você fala assim, mas meu paladar não gosta muito. O seu paladar é completamente alterado. Ele pode ser alterado a qualquer momento, sabe por quê? Porque Deus fez ele assim. Isso aí. Quanto maior a qualidade do alimento, menor a quantidade dele você vai consumir, tá? Então, se você está consumindo muito alimento, significa que a qualidade dele não é tão boa, tá? Então, quando você começa a ter alimentos de qualidade, você consome muito menos, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, você se alimentar de uma forma saudável é muito caro. Não. Saúde é barata, doença é cara. Vamos falar algumas opções também, assim, bem em conta e bem fáceis de preparar e bem barato, tá? Aí você pode calcular, né, a fruta e um remédio. Qual que é a ligação aí? Então, nós temos que fazer esse custo-benefício também. Outra opção é quando a pessoa também está muito estressada, muito cansada, ao invés dela dar doses excessivas de cafeína, trocar no final da tarde por um chazinho. Olha que bom. Então você pode levar o chazinho também para o seu trabalho e você pode compartilhar com seu amigo no final da tarde. Principalmente aquelas pessoas que você vê que está enfrentando, dá sua xicrinha aí, doutor Álvaro, que eu vou compartilhar com você meu lanchinho hoje. Você pode perceber que você pode fazer
pequenas delicadezas, né? Saúde. Que vão ajudar as pessoas que estão à sua volta. Outra coisa que também você pode levar para o seu trabalho, que é barato, nós falamos do chá, que é barato, você pode, esse chá é de hortelã, e muitas pessoas às vezes falam assim, como que eu falo para a pessoa que aquela pessoa está com mau hálito? É muito delicada essa situação, mas no seu trabalho o chazinho de hortelã ele ajuda até nisso, olha que é um benefício bem legal. Outra coisa bem barata é o kefir de água, que também você pode levar, porque a gente já falou sobre os benefícios do kefir aqui, como ele ajuda ativando aí seu intestino para ele funcionar direito. Então você pode levar também e compartilhar. O kefir tem a cultura de compartilhar os grãozinhos, né? Um círculo virtuoso, É um círculo virtuoso do kefir. Então você pode levar também. Nós vimos que quando o nosso intestino funciona direitinho, como isso traz benefícios para a saúde do nosso corpo. A propósito, pessoal, só dar um pitaquinho, vai ser muito rápido, a gente vai falar disso outro dia, mas kefir o kefir tem 40 tipos de lactobacilos, tá? Então ele é uma ótima proteção para o seu intestino. Aqui também nós temos outra opção barata que é o kefir de leite, tá ok? A gente já falou sobre o kefir, tem uma live só falando sobre isso, tem receitinha de iogurte de kefir, de Yakult de kefir, então você pode procurar ali no nosso feed que vai ter. Então também é uma coisa bem bacana que você pode compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Outra coisa que você pode compartilhar aqui tá um bolinho da avó Maria Lúcia. Ontem nós chegamos do consultório. Gente, a gente chegou do consultório, aquele frio, cansado. E quando aí, a gente abriu a porta, gente. aquele cheiro daquele caldo maravilhoso. Sabe o que significa gentileza? É isso, né? A avó fez uma gentileza pra gente. Tinha um caldinho de abóbora com alho poró ontem, uma delícia. Nós tomamos o caldinho e ainda tinha o perfume do bolo de banana e aveia. E maçã. A receita, gente, nós vamos passar a receitinha hoje, porque tem tudo no nosso feed, você pode procurar lá e receber essa receitinha. Olha que bacana, um outro lanchinho que você pode levar e compartilhar com alguém aí do seu trabalho, né? Nós estamos encorajando esse processo assim de ajudar o próximo, de se aproximar das pessoas que estão à sua volta, porque durante toda a nossa vida nós fomos encorajados a fazer o quê? A competir com as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós somos pequenininhos, a gente tem o bullying ali na escola, então nós sempre parece que fomos educados a olhar o que o outro tem de ruim, tanto no seu físico quanto na sua postura, o jeito de falar. Eu posso falar muito bem disso porque eu sou paranaense, então eu sou do interior do Paraná, então meu portão e porteira, né? Porta. Imagina o bullying. Nós somos pés vermelhos. Olha isso. Então, nós fomos muito encorajados a ver o defeito do outro. E quando nós aprendemos a mudar o foco do nosso olhar, quando você para de olhar aquilo que você acha feio no outro e começa a ter uma atitude de olhar algo bom na vida do outro, isso muda toda a sua atmosfera, o seu pensamento. Você para de olhar primeiro as coisas ruins e começa a olhar as coisas boas. Todos nós temos coisas boas e nós precisamos afirmar isso na vida do outro, encorajar o outro. Nós falamos de um lanchinho barato que pode ser compartilhado e agora a gente quer dar dica também para a empresa, né? Que é a pipoca. Quanto que é a quantidade ideal para se comer de pipoca? Não é um balde de pipoca não, tá, gente? Nós estamos falando sobre saúde. Então é uma xícara de pipoca, é o que tem aqui dentro desse saquinho, tá bom? Pode abrir lá no prato. Eu vou buscar aqui agora algumas alternativas que você que talvez seja empreendedor pode trazer para a vida dos seus funcionários. A propósito, a farinha de pipoca é uma das farinhas mais saudáveis que existe, tá? Então você pode preparar várias receitas com a farinha de pipoca. Você pode estourar a pipoca sem óleo e sem sal, tá? Aí depois bate no liquidificador ou no mixer e aí você vai ter a farinha de pipoca e aí tem várias receitas sobre a pipoca. A gente faz bolo de pipoca, só que não dá pra gente falar tudo hoje, mas depois a gente vai colocar tudo no feed. Chamar a Isabela? Vamos chamar a Isabela enquanto eu mostro aqui como empreendedor, como você pode fazer. Ensine os seus funcionários de uma forma bem didática a compartilhar. Ana, já pensou você fazer no seu trabalho, você que é empreendedora, segunda-feira da fruta?
Leva uma melancia e fala para os seus funcionários, vamos compartilhar essa melancia, vamos trazer essa experiência de Olá. compartilhar. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom dia! Nós estamos encerrando aqui falando como que empreendedor pode ajudar aí os seus funcionários a ter uma vida mais saudável e caminhar durante toda a semana. A nossa sugestão aqui fica para segunda-feira. Que tal fazer a segunda-feira da fruta, né? Pega o abacaxi, amor. Leva uma melancia inteira, você que é empreendedor para o seu trabalho, um abacaxi, um melão e fale, coloque para os seus funcionários, vamos compartilhar isso aqui, vamos dividir. É tão importante nós aprendermos a compartilhar alguma coisa. Lembra quando você era pequenininho, que às vezes a sua mãe falava para você, oferece, vê se ninguém quer. Então, é uma E você não queria dividir, claro. Né? Às vezes você não queria dividir, às vezes você queria comer tudo aquilo sozinho, mas aquilo se tornou um hábito. Então, antes de comer, você pode oferecer para a pessoa que está ao seu lado. Às vezes aquela pessoa está morrendo de fome, não teve tempo de preparar o seu lanchinho, e você pode ser uma abençoadora ali na vida dessa pessoa. Verdade. Só aproveitando que vocês falaram das frutas e tudo, tem muita gente que não gosta de fruta. Eu, particularmente, uns anos, acho que na minha adolescência, quando a gente está mais... como é que fala? Rebelde. Mas não é mais rebelde, mas eu particularmente não comia tantas frutas, mas aí eu entendi que tem uma realidade na Bíblia que é declarada, que é simples pra gente. Tem Gênesis 1:31 que fala: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Simples. É muito bom. Então, se é muito bom, se foi Deus que fez, por que eu não vou gostar? Quem sou eu para não gostar daquilo que meu pai fez? Entendeu? Deus disse que é muito bom, quem é a gente para dizer que não é, né? Então, nessa manhã, a gente tem declarado algumas coisas, então a gente só quer declarar agora um novo paladar e você entender que tudo que Deus fez é bom, é muito bom. Porque Ele viu, Ele entendeu que era bom e você também tem que entender que é muito bom. E aprender a compartilhar esse pensamento também com as outras pessoas, já que a gente está falando de compartilhar, transferir para as outras pessoas esse entendimento de que nunca algo que Deus fez não é bom. Tipo, eu não gosto, não como. Você pode tentar de novo, de novo. E se aproximar daquilo que Você Deus pode fez. ainda não ter entendido como comer, se às vezes você preparou de uma maneira que você não gostou, mas entende? É muito bom porque Deus já viu que era muito bom. Amém. E eu acredito no meu pai. Glória a Deus. Só uma pergunta. Nós brasileiros somos muito, assim, expansivos, carinhosos, conversadores, tal. O tempo que vocês tiveram lá na Bethel, essa convivência com os americanos, houve choque cultural, assim? Como foi? Quebraram paradigmas lá? Olha, é que na verdade teve dois momentos. São duas pessoas diferentes. São as pessoas americanos normais e as pessoas da Bethel. A Bethel é aquela cultura de reino, realmente, de amor, de abraçar. Parece os brasileiros. Então a gente super se sentiu em casa. Na igreja. Na igreja. E você me falou uma coisa interessante lá na Bethel, duas coisas interessantes, na verdade. Essa questão da generosidade, né? De você ser generoso, nem sei se é essa palavra que eles usam lá, mas talvez seja uma outra palavra que você me falou, mas expressa assim, essa generosidade e também a vulnerabilidade, né? Você se mostrar vulnerável, saber que todos nós erramos, que todos nós cometemos erros e que nós somos vulneráveis, que não há nada de mal em expressar isso, né? Porque às vezes a gente quer tanto parecer que está tudo bem e às vezes nós escondemos e guardamos para nós mesmos situações que não estão bem. Então, quando nós compartilhamos, eu lembro que uma vez você me falou isso, eu achei tão especial. Essa vulnerabilidade e essa generosidade, né? Desejar, experimentar o bem, né? Antes daquele sentimento ruim que a gente às vezes pode sentir pelo outro. Um dos valores da igreja que a gente tomou muito pra gente é isso que você falou. É generoso como meu pai, né? Eu devo ser generoso como meu pai, ele é generoso. Então, é muito simples. Essa cultura de vulnerabilidade, isso é uma... E outro valor é a vulnerabilidade traz empoderamento, né? Nos empodera. Na verdade, a gente tem que entender que, na verdade, a vulnerabilidade não nos enfraquece, não nos deixa pior. A gente não quer expor o que a gente está realmente sentindo ou o que a gente está vivendo por medo de parecer fraco, por medo de ser envergonhado. Mas, na verdade, quando nós estamos vulneráveis, é aí que nós nos fortalecemos e mostramos o quanto somos fortes, o quanto queremos mudar e buscar pelas... Glória a Deus por isso.
Então a gente vai pedir para vocês para orar, encerrar esse momento e também falar o nome do livro, né? Que é o livro que a Isabela indicou. Deixei para falar agora que ela chegou. Eu ainda não terminei de ler o livro e eu gosto sempre de indicar quando eu termino de ler, porque eu acho que qualquer livro que a gente lê, a gente tem que passar pelo filtro do Espírito Santo, né? Filipenses 4:8. Eu não terminei de ler, mas a Isabela leu, me emprestou, que ela colocou emprestar para muita gente, então ela não me deu, me emprestou, e ele se chama Família é Tudo. Carpinejar. Isso. A gente estava andando, a gente passou por uma loja que vendia livros, e a Isabela, na hora, ela começou a ler isso, ela começou a ficar apaixonada. Eu preciso levar esse livro, eu preciso levar esse livro. Eu falei, então leva. Não. E aí a gente, no intervalo ali de 1h30 que ela sentou, ela leu o livro, e eu só vi a Isabela chorando e falando, que coisa linda, não consigo mais. Eu sou muito boa para escolher livros, eu sempre acho livros maravilhosos, são livros que marcam a vida das pessoas. Esse é um livro que eu quero dar para todas as pessoas da minha família. É um livro maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de ler, o livro fala realmente sobre valorizar a família, valorizar o tempo que nós temos para compartilhar. E, na verdade, também fala sobre conhecer os seus pais. Que, na verdade, os seus pais são as pessoas que mais te conhecem no mundo, que te viram desde o início da vida até o final. Mas você chegou no meio da vida dos seus pais e você não tem interesse em saber o que aconteceu antes. E depois você vai ver, você não sabe nada quem foram os seus pais, você só sabe quem eles foram como pais, não quem eles foram como pessoas individuais. Então, esse livro é incrível e abre nossos olhos. Então, vamos orar, então. Você ora pra gente? Ora. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por cada pessoa que está nos assistindo, por cada família representada, Pai. Nós agora declaramos, Pai, o paladar de Jesus, Pai, e declaramos que tudo que o Senhor fez é bom, Pai. Nós declaramos agora uma renovação, Pai, de mente, de paladar, de gostos, Pai, porque o Senhor já fez tudo, o Senhor viu que era bom, então nós temos que reconhecer que o Senhor é bom e tudo que o Senhor fez é bom também, Pai. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês, por nos ajudar essa semana aqui, compartilhando conosco o coração de vocês, que é tão lindo. Beijos. Vocês, beijo. Amamos vocês, esperamos vocês em breve. Dia dos Pais, hein? Tô chegando. Uhul! Gente, foi muito bom estar com você nessa manhã. Foi muito gostoso. Espero que você também tenha sido abençoado. Queremos encorajar você a desfrutar tudo aquilo que Deus preparou para você. O que Ele preparou para nós? Vida abundante. Espírito, alma e corpo. Então, seja você uma bênção na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Deus já te capacitou com tudo que você precisa para amar o próximo. O seu grande amor que Ele derramou sobre nós no maior sacrifício que poderia acontecer, que é o sacrifício da cruz. Ali Ele derramou o seu sangue, Ele pagou a nossa dívida para que eu e você fôssemos livres e nunca mais voltássemos ao cativeiro. Existem dois cativeiros, o do medo e o do ódio. Não se permita voltar a esses cativeiros depois que Jesus te salvou ali na cruz, que você já é filho de Deus, porque você foi comprado pelo alto preço. Não volte a nenhum cativeiro. Seja livre em nome de Jesus, de todo medo e de todo ódio. Viva o amor, porque você é filho do amor, então você é amorzinho. Glória a Deus.